minha apresentação ela é inspirada, né, sobretudo, pelo livro, né, pelo Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que suponho que muitos tenham feito referência aqui, uma vez que era o mote, né, do evento, mas eu penso que talvez, né, uma leitura de um psicanalista possa trazer uma outra sensibilidade para aquilo que se encontra, então, e vou usar o termo que é o meu primeiro ponto, né, do trabalho, que é o testemunho, né, da Carolina. E eu fiquei muito satisfeito também porque a minha pesquisa atual, né, junto ao CNPq, é uma pesquisa exatamente articulando as noções de trauma e a de testemunho, né, e o livro da Carolina ele me parece que se encaixa muito, né, nesse propósito de pesquisa. E aí a primeira questão, então, que eu queria trazer para vocês, eu intitulei, né, o meu trabalho como Racismo, Fome, Testemunho e Humor, né, sobre o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E eu vou transitar um pouco sobre esses temas, né, que são temas que frequentam, então, toda a escrita, né, da Carolina. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é justamente se nós podemos considerar o diário, né, algo com uma qualidade de uma literatura de testemunho, né? Eu acho que sim, mas então vou responder de imediato, mas vou tentar, de alguma maneira, demonstrar, né, isso. E, se trata-se de uma literatura de testemunho, em que isso nos ajuda na leitura do diário, né? De outra maneira, e aí tratando da questão propriamente, né, da psicanálise, que a gente poderia chamar, em termos coloquiais, de motivação, a primeira pergunta que eu faço é o que levou, né, Carolina, então, a escrever o seu diário nos anos 50, né, em São Paulo, na favela do Canindé, né? Então, vamos para esse primeiro ponto. E aí eu faço uma referência, achei muito curioso um dado que eu não conhecia, que a Jo trouxe, que foram 6 milhões de escravos, né, vindos da África para o Brasil, e a literatura de testemunho tem como paradigma a obra do Primo Levi, né? É Isto, um Homem, que foi o primeiro livro sobre a experiência concentracionária, né, de campo de concentração. Quer dizer, Primo Levi, judeu-italiano, sobrevivente de campos, de Auschwitz em particular, e então escreve sobre essa sua experiência, né? Os 6 milhões aí me soaram muito curiosamente, né, de um modo muito sugestivo, apesar de que, evidentemente, né, todas as referências que eu for fazer, né, à literatura de testemunho, tomando, né, o seu sentido clássico como literatura sobre a Shoah, deve ser relativizado bastante na nossa discussão, tá? Mas, para mim, fica muito difícil, né, deixar de ler o diário e fazer as referências com outras leituras que eu tenho feito também em torno dessa discussão sobre trauma e testemunho. E por quê, né? Qual é o ponto que talvez aproxime as duas experiências? E isso não me parece que é tão evidente no livro da Carolina, no sentido que não está explicitado, é que, justamente, né, se nós consideramos uma obra literatura de testemunho, porque ela gira em torno de uma noção, que é uma noção muito cara à psicanálise, que é a noção de trauma, né? E não é à toa, então, que Jo Gondar e eu, em algum momento, Jo Gondar fez referência, né, à sandoferência, e eu vou fazer poucas referências, mas algumas, em relação ao autor que nos esclareceu bastante o que a gente poderia chamar de função social, ou dimensão política do trauma, né? E não o trauma concebido, como nos consultórios de psicanálise, como algum acontecimento da vida individual de um sujeito que sofre e tenta elaborar esse acontecimento no consultório de um psicanalista. Quer dizer, existe uma dimensão que tem despertado maior interesse dos cientistas humanos e cientistas sociais, que é exatamente a dimensão de trauma social, né? Então,
quando se pensa numa literatura de testemunho, me parece que ela atende a duas funções principais, né? Uma função social, né, propriamente dita. Então, no caso, por exemplo, de Primo Levi, qual é a função social? Escrever, né, o evento da Shoah de modo indelével na memória da humanidade, né? Não deixar que isso seja esquecido, não deixar que isso seja negado, né? Quer dizer, é uma função social evidente, isso está explicitado nas primeiras páginas, por exemplo, de É Isso, um Homem. Mas, em paralelo, há também um trabalho, né, uma dimensão psíquica, né, daquele que escreve, que nós temos chamado de dimensão sublimatória. O que seria essa dimensão sublimatória? É o sentido de criar, através de um texto, né, poderia ser um outro meio, um outro tipo de obra, né? Mas, no caso da literatura, quer dizer, um texto capaz de encontrar modos de expressão, né, que possam ser compartilhados com outros, né, e que consigam, de alguma maneira, expressar o horror vivido por esses sujeitos que passaram por uma situação de trauma, né? Então, a sublimação aí teria um sentido de sensibilizar uma certa comunidade humana em torno daquele episódio, em torno daquela vivência. Me parece que, se nós tomarmos, então, o livro da Carolina, né, o diário, escrito, então, na favela do Canindé, né, penso que a gente poderia dizer que há, além de uma função social, né, que é a função no sentido, nesse sentido, João me ajuda, né, quer dizer, quase que uma função de denúncia e de convencimento de que há racismo, né, ou de que o racismo existe, uma função psíquica também, no sentido de transformar uma experiência traumática em algo compartilhável, né, em algo que possa ser criar algum tipo de comunidade de destino. E os dois, se vocês aceitam, então, uma certa aproximação entre essas duas literaturas de testemunho, né, há em comum uma experiência excessiva, né, de humilhação, quer dizer, é um termo que Jô trouxe também, mas uma humilhação provocada, sobretudo, pela segregação, seja, né, a segregação racista, seja a segregação antissemita, né, mas não só, né, também a experiência na Carolina, né, a experiência da fome, quer dizer, a fome é uma figura fortíssima no diário, e um último elemento que eu queria ressaltar, que é a humilhação provocada pelo que nós podemos chamar de abandono traumático pela indiferença do outro, né? O outro aqui é o outro tanto, e nós vamos ver isso com trechos, né, do texto da Carolina, quer dizer, tanto o outro institucionalizado, por exemplo, o governo do Estado, governo federal, né, as autoridades políticas, que são figuras também que comparecem muito no livro, né, quanto o outro que mora no barraco ao lado, né? Em muitos momentos, a Carolina diz que a favela é um inferno, né? E me parece que, quando ela diz que a favela é um inferno, ela o diz no sentido muito sartriano, né? Quer dizer, o inferno da favela é exatamente esse outro, né, que vive as mesmas condições de miserabilidade, as mesmas condições de vulnerabilidade, no entanto, se recusa a reconhecer isso e a constituir uma comunidade de destino capaz de alguma maneira, ou trazer algum tipo de alívio pelo compartilhamento da experiência, ou, efetivamente, de transformar essa experiência no sentido de alguma ação possível, né? Ação social, ação política. Esse outro que se recusa a constituir uma comunidade de destino, né? Então, me parece que talvez o texto do diário seja também uma tentativa de interferir ou de interceder nessa indiferença do outro que mora ao lado.
tomando, então, e me poupando de refazer, né, a teoria do trauma, de acordo com Ferenczi, eu vou tomar os 3 tempos expostos pela Jo e dar nomes próprios para esses tempos, né? Então, o que a Jo trouxe foi que o tempo da violência, né, seja, por exemplo, no modelo de uma criança assediada, né, seja de uma mulher estuprada, seja de um cidadão violentado pela polícia, né? Quer dizer, esse primeiro tempo, que é o tempo da violência, ele em si não constitui o trauma como um todo, né? Eu vou chamar esse tempo de tempo do indizível, né? Aconteceu alguma coisa para a qual eu não tenho nome, né? O tempo do indizível, ele remete, então, ao sujeito, né? E isso de acordo com a psicanálise, é uma tendência inalienável do humano, né? Ele remete o sujeito a buscar um outro, né? Buscar o testemunho de um outro. Para quê? Para que esse testemunho, esse compartilhamento da experiência, o ajude a dar algum sentido para a violência sofrida, né? Esse segundo tempo, então, que é o tempo do endereçamento, né, da busca de um próximo, da busca de um outro, eu vou chamar de tempo do testemunho. E, por último, é justamente, né, a possibilidade de que violências sofridas por nós ao longo da vida, e aí seja da nossa história individual, né, seja de histórias que dizem respeito a grupos ou a comunidades, né, é um encontro, né, com o que nós chamamos de presença sensível do semelhante, né, que possibilita evitar que essa violência se constitua num trauma, né, que possibilita que o sujeito possa atribuir sentidos, dar nomes, encontrar destinos sublimatórios para essa experiência, né? Quando isso não acontece, ou seja, quando nós nos deparamos com a indiferença, né, com a recusa, com isso que a Jo nomeou, né, de desmentido, ou seja, quando esse outro diz não há isso, não há sofrimento, né, isso que você está dizendo que aconteceu não aconteceu, ou isso que você está tentando dizer que aconteceu não aconteceu, esse tempo, né, que é o tempo no qual se constitui o trauma propriamente dito, eu vou chamar de tempo da desautorização. Então, nós temos 3 tempos, né, numa experiência traumática: o tempo do indizível, o tempo do testemunho, e, nesse sentido, né, a literatura e a escritura, ela se oferece como um meio muito favorável, né, para a elaboração e para sublimação de experiências traumáticas, e o tempo da desautorização, que quando efetivamente o trauma se consolida e quando nós nos deparamos com a indiferença, né? Ou seja, sem a reverberação afetiva do outro, né, efetivamente o trauma se impõe, né, como condição. É interessante também indicar que um dos efeitos, né, dessa indiferença do outro, um dos efeitos da experiência traumática e isso é muito comum, né, em situações, sobretudo, por exemplo, de violência contra a mulher, né, não muito tempo atrás, né, o sujeito que sofre uma violência se culpabilizar pela própria violência sofrida. Quer dizer, é o que nós chamamos de uma incorporação da culpa por ter sofrido uma infâmia, uma injúria, uma violência, né? E esse é um efeito que é um efeito muito sutil, né, sobre a subjetividade, e um efeito muito importante, me parece, no texto, né, e no diário da Carolina, né? Eu gosto do termo, num diálogo mais direto com a Jo, né, porque justamente os estudiosos da psicanálise tendem a nomear esse terceiro tempo, né, de desmentido, ou de descrédito, ou de negação, né? Eu gosto do termo desautorização, porque, pelo menos esse termo, né, a palavra em português, desautorização,
ela remete a uma etimologia que remete ao termo auto, em grego, né, que é o próprio. Quer dizer, a desautorização é uma espécie de desapropriação subjetiva, né, onde o sujeito passa, então, a duvidar daquilo que ele próprio sofreu. E por isso que sempre as histórias de trauma são histórias nebulosas, né, elas são incompletas, porque elas trazem a marca efetivamente do irrepresentável, né? Então, há uma espécie de efeito, né, de deformação da própria percepção dos fatos, né? E eu acho que o que a Jo trouxe, em termos, por exemplo, né, do projeto de, como você chamou, de branquitude, foi isso? De branquitude, né, o quanto isso é nebuloso, né, o quanto isso é sutil, o quanto isso é preciso que seja denunciado, senão ele se torna pouco visível, né? Então, dentre o outro efeito, para além do efeito de dúvida em relação à própria percepção, quer dizer, uma dúvida de si, né, há um efeito importante, né, do trauma, que é uma espécie de anestesia da afetividade, né? Essa anestesia, por exemplo, ela pode se dar na forma do alcoolismo, né, que é uma figura também muito forte no texto da Carolina, né? E a anestesia da afetividade, ela impede qualquer pensamento crítico, né? Porque o pensamento crítico ele se faz movido por paixão, né? Então, se nós nos tornamos apáticos, consequentemente, nós nos tornamos também acríticos, né? E aí, eu vou terminar esse tópico, né, sobre testemunho, indicando, então, que é verdade que Carolina faz uma crítica forte, né, aos políticos do seu tempo, e nomeia, né, sobretudo do nosso rico, grandioso e poderoso Estado de São Paulo, né? Mas me parece que o mais crucial, né, o mais radical e também o mais sutil é a reprovação que Carolina sofre dos seus próprios vizinhos, né? E eu não sei o quanto isso foi apontado aqui hoje, né, mas eu gostaria de trazer algumas passagens, né, que denunciam isso, e isso me parece que é um elemento muito relevante de ser escutado e apontado, porque é essa reprovação do vizinho, né, daquele que sofre as mesmas condições, né, que eu sofro, essa reprovação é que pereniza, né, um estado de vulnerabilidade. Quer dizer, a opressão se pereniza nessa micropolítica da humilhação exercida pelo meu próximo, né? Então, por exemplo, tem um momento na página 26 que Carolina diz: sentei ao sol para escrever. A filha da Sílvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia: está escrevendo, negra fedida. Uma moradora da favela, né? A filha da Sílvia. Em 1º de julho, Carolina escreve: eu percebo que, se esse diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me vê passar, saem da janela ou fecham as portas. Esses gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Quer dizer, óbvio que esses gestos ofendem, né? E é muito curioso que aquela que escreve, né, é aquela que começa a ser segregada pela própria comunidade, né? E aquela que escreve um diário sobre a vida na comunidade, né? Então, eu penso, concluindo esse primeiro tópico, que sim, né, que trata-se de uma literatura de testemunho, né? E testemunho do quê? Né? Testemunho de segregação racista, opressão policial e social e indignidade existencial. Aqui, né, todos aqueles moradores, né, os moradores da favela do Canindé, que Carolina chama de quarto de despejo, rebotalho, lixo da cidade de São Paulo, né,
eram submetidos, mas, mais do que isso, né, testemunho da desautorização da condição dessa população de nomear a humilhação, né, a qual era submetida. Quer dizer, o testemunho é dessa desautorização do próprio sofrimento, para retomar, então, um tópico trazido pela Jo. Comentários, um comentário paulistano, né? É curioso porque não deixa de ser profética, né? Na época, vocês, então, sabem que a favela foi destruída para a construção de uma via, né? Que é chamada de marginal, né? Muito profético, quer dizer, as consequências desse tipo de desautorização para a possibilidade de constituição de um laço social, né? O que cabe a nós? Então, a nós, eu digo, nós, leitores de Carolina, nós que queremos pensar, né, as questões que a ComPDL propõe, né? Me parece que o oferecimento, e aí a inspiração é bem psicanalítica, né, de uma escuta sensível, mas de uma escuta sensível com tudo o que isso implica. E o que é uma escuta sensível, nesse caso, né, é um exercício que se opõe à desautorização do sofrimento. E, para isso, é preciso evitar uma tendência, que é uma tendência muito humana, que é a tendência a sucumbir defensivamente à surdez, né? A surdez com que nós fazemos com que o grito de horror de alguém que sofreu trauma se torne inaudível, né? Por quê? Porque é insuportável para nós mesmos, né? Então, acho que o primeiro trabalho que a gente teria que pensar, né, inspirados na psicanálise, para poder entrar em contato com um testemunho, é combater a própria surdez. Segundo ponto, né, eu vou falar de 3 pontos, né? Vamos falar sobre a fome um pouquinho, né? Muito curioso, né, que o jornalista Audálio Dantas, né, que foi quem tornou possível a publicação do diário, no prefácio, ele diz assim, uma frase que eu achei muito bonita, né? Carolina viu a cor da fome, a amarela. A fome tem cor, né? De fato, né, fome e comida ocupam um lugar enorme no diário, né? Só que comida ocupa um lugar enorme nas nossas vidas hoje, quantos anos depois? 60 anos depois. A ponto, por exemplo, da Folha de São Paulo, né, criar um suplemento chamado Comida, com todos os restaurantes, os chefs, né, onde comer bem caro, onde comer bem barato, né. Mas não só o jornal Folha de São Paulo, né, também os meios de comunicação dão destaque aos masterchefs, né, que viraram as grandes celebridades, ou algumas das grandes celebridades do nosso contemporâneo, né. No livro da Carolina, a comida é outra, né? A comida é arroz, feijão, eventualmente um frango, né? Banha de porco, salsicha, pão e manteiga, evidentemente, né? E, claro, eu sei que eu estou em Minas Gerais, não vou esquecer, cachaça. Só que ali, né, a comida é reduzida à sua dimensão de sobrevivência. E, nesse ponto, eu não posso deixar de fazer um paralelo também com o Primo Levi, né? O quanto a comida... E no Levi é mais o corpo com os seus orifícios, com os seus excrementos, né? O tempo inteiro no depoimento. Em Carolina é a comida, né? Não se passa 2 páginas sem encontrar alguma referência à comida e à fome, né? Hoje eu ganhei 15... Não me lembro a moeda agora, cruzeiros? 15 cruzeiros, vou comprar pão com manteiga, né? Hoje eu consegui vender o papel e ganhei 50 cruzeiros, vou comprar, né, banha. Sopa de osso, né, uma coisa que eu não sei nem se eu já tinha ouvido falar nisso, né? Sopa de osso. E curioso também pensar que, não há muito tempo atrás, né,
a fome foi uma das principais plataformas políticas, né, da campanha que elegeu o Lula, né, Fome Zero, pouco tempo atrás. E é muito bacana isso, porque a Carolina também foi bem profética, né? Na página 29, ela fala: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Né? E não é que foi mesmo. Né? Em relação à fome, isso me surpreendeu muito, né? Esse tópico, porque eu me lembrei de uma situação que eu vivi pessoalmente, numa viagem para a Índia, em 1983, onde, bom, eu, então, um jovem mochileiro, né, de classe média, média alta do Rio de Janeiro, eu chego na Índia e eu percebo, então, que em todos os lugares públicos tem balanças rodoviárias, estações de trem, eventualmente sei lá, numa telefônica, né? Não só como nós temos nas farmácias aqui, né? Balanças por todas as ruas das grandes cidades. E você botava uma moeda para se pesar, né? E tirava a sorte, ganhava um papelzinho com a sorte. E essa relação, né, do peso e da sorte nunca tinha me ocorrido, porque as pessoas ao meu redor que se preocupavam com peso, em geral, se preocupavam porque estavam fazendo dieta, né? Só que, na Índia, as balanças eram tão frequentes porque as pessoas queriam ter a certeza, né, de que não emagreceram muito naquela semana. Daí a relação do peso e a sorte. Né? E é muito mais próximo, então, do texto da Carolina. Né? Uma outra referência também muito curiosa em relação à questão, né, de como o trauma se transmite e como ele se transmite de uma maneira muito sutil e equívoca, né? Eu fiquei pensando, bom, fome, isso não é uma realidade, né? Vocês sabem que professor da USP ganha uma fortuna. Mas a minha mãe passou fome, né? E a minha avó passou fome, a minha mãe, nos primeiros anos de vida, numa floresta da Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. E como, então, que eu posso pensar que a fome não me diz respeito? Né? Muito curioso isso, de como, de uma geração para outra, né, essa realidade, que é uma realidade extremamente traumática, ela é totalmente elidida. Nós, psicanalistas, diríamos não totalmente, né? E eu tento saber mais dessa fome em mim. Mas é algo que não é falado, né? Passou, superou, né? Acabou. Em relação ao amarelo, então, para concluir esse tópico, né, 3 itens, já estou encaminhando. O primeiro deles, por que a fome é amarela? Né? O primeiro deles é porque o amarelo se refere ao efeito da fome. Né? E por que eu estou falando da fome? Porque, evidentemente, né, a fome foi um dos efeitos do racismo. Né? E eu acho que é importante que não se perca isso, né, se perca essa dimensão, né, dos efeitos no corpo do racismo. Né? E a primeira é exatamente essa. Né? A Carolina diz: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. E aí ela continua: resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida em nosso organismo. Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Né? Então, temos um amarelo. Né? Mas, em uma outra passagem, né, tem um outro sentido do amarelo, né, que é a fome colore sadicamente de amarelo, né, as suas vítimas. Então, a Carolina diz: tem um mocinho que mora na Rua do Porto. É amarelo e magro. Parece um esqueleto ambulante. A mão lhe obriga a ficar... A mãe, perdão. Está escrito mão. A mãe lhe obriga a ficar só na cama, porque ele é doente e cansa à toa. Ele sai com a mãe só para pedir esmola, porque seu aspecto comove. Aquele filho amarelo é o seu ganha-pão.
E eu vou propor, então, um terceiro sentido para o amarelo, que não está no diário, pelo menos não está explicitamente, e ele é inspirado no trabalho que eu realizei ao longo do ano passado com uma colega, que é uma professora da Universidade Federal do Ceará, chamada Carla Patrícia Holanda Martins, e que trabalhou durante um tempo, né, com alunos fazendo estágio numa instituição de cuidados pediátricos, né, para crianças aparentemente vítimas de desnutrição, quer dizer, crianças desnutridas, né? E aí o terceiro sentido do amarelo, né, por associação também com os nossos com o uso coloquial, né, que a gente tem, o amarelo do sorriso amarelo, né? Por quê? Porque nesse trabalho, né, o que era percebido nessa instituição de Fortaleza, né, que trabalhava com crianças desnutridas e suas mães, né, que essas mães não podem sorrir, né, no máximo emitir um sorriso amarelo, né. Sorriso amarelo provocado pelo quê? Pela fome, né, pela pobreza de uma mãe que não tem não só o que dar o que comer, mas também, e principalmente, isso que foi mais importante dessa pesquisa, né, que mostrava que a desnutrição nem sempre era a falta do alimento, né, mães que não tinham como transmitir para os seus filhos nenhuma vitalidade erótica, que é aquilo que faz com que os sujeitos se constituam como tal, né, como sujeitos desejantes. Então, o que é um sorriso amarelo, né? Na nossa cultura popular, é um sorriso constrangido, né, pela vergonha. Quer dizer, o sorriso amarelo é o sorriso de vergonha. É muito curioso, porque a Carolina, no dia 30 de julho, ela diz, né, tem toda uma história da Vera, né, que é a filha dela, que precisa de sapatos, que não gosta de andar descalça, e, finalmente, ela consegue recuperar um par de sapatos. O sapateiro entrega os sapatos e ela diz, né, fiquei olhando minha filha sorrir, porque eu já não sei sorrir, né? Depois ela passa na casa da dona Nenê, que oferece comida para ela, e ela pensa que os filhos teriam adorado comer essa comida, né? E ela diz, fiquei com dó dos meus filhos, né? Ela fala muito disso, do dó, né? Leva a Vera para catar lixo e diz, eu tenho tanto dó da minha filha. Então, nessas passagens aparece dó, que é dor, né? E, ao mesmo tempo, aparece a impossibilidade de sorrir, um sorriso de alegria autêntico, né? Alguns autores, quando falam da fome, né, da experiência da fome, falam da fome como tabu para as disciplinas, inclusive, das ciências humanas e sociais, né? Então, a fome remete os sofrimentos dela ao silêncio, não se fala disso, né? E, no Brasil, se falava pouco disso até a referência à primeira eleição do Lula, né? Um autor chamado Vicente Galéjac, né, tem um estudo chamado, um francês, né, o estudo chama, traduzido, As Fontes da Vergonha, né, e ele diz que as violências humilhantes são aquelas que promovem no sujeito o afeto da vergonha, e entre essas violências humilhantes ele inclui a fome e a pobreza, né? Quando, nessa instituição pediátrica em Fortaleza, né, se percebia que as crianças eram desnutridas, não apenas, algumas sim, por falta de alimento, né, porque, em geral, eram mães com filhos e filhas, mães abandonadas, quer dizer, essas crianças não tinham pai, né, não tinham família, ou vinham do interior, então, mulheres muito vivendo uma situação, efetivamente, de abandono traumático, né, e que não conseguiam alimentar os filhos, né? Bebês pequenos e crianças pequenas, né? E eu vou ser literal, né? Essas crianças muitas vezes tinham atraso na fala, né? Tinham comprometimento na atividade do brincar, mas o que chamou a atenção dos psicanalistas que trabalharam nessa instituição foi a postura materna, né? E eu vou ser literal de um trecho de Carla Martins, né?
a percepção em relação às mães era de cansaço, silêncio, rostos vazios, rígidos, desvitalizados em suas aparências e narrativas estancadas por afetos que fizeram supor, dentro de um quadro mais geral de impassibilidade, a presença de uma vergonha de si mesmas. As mulheres, em geral, não olhavam diretamente para os profissionais da instituição, olhavam para baixo, né? E daí essa ideia de uma vergonha pela própria condição, né? Pela própria condição existencial, mas, sobretudo, pela condição dos filhos, né? Isso eu não estou falando dos anos 50, eu estou falando do ano passado. Tá? A gente sabe, né, e aí eu vou fazer uma referência a um terceiro psicanalista desse trio ternura que nós gostamos, né, Freud, Ferenczi, e o terceiro é o Winnicott, né, a importância do rosto da mãe, né, o rosto da mãe, como ele diz, como espelho, né, espelho do quê? A expressão em inglês é, vocês lembram, né, depois da defesa que nós tivemos semana passada, é going on being, né? Going on being, que um doutorando meu, o Lucas Bulamar, traduziu por seguir sendo, né? A experiência subjetiva, de constituição subjetiva, é uma experiência de seguir sendo, né? E alguns autores falam, né, de uma certeza de si, né, que a criança vai adquirindo na interação com o outro, né, o outro primordial, pode ser a mãe, por exemplo, mas, sobretudo, numa interação para a qual o rosto é muito importante, né? O olhar, mas o rosto, né, as expressões sensíveis desse rosto. O que acontece quando nós temos uma mãe envergonhada, né, com dor e envergonhada, que não pode sorrir? Tem uma passagem, então, da Carolina, estou terminando esse tópico, né, que é exatamente que ela mostra como que a vergonha, né, a vergonha como efeito do racismo se apodera, né, não apenas da alma dos sujeitos, mas também do corpo. E aí nós temos uma descrição muito próxima da descrição feita pelos profissionais que trabalharam em Fortaleza, né? Ela diz, página 47, chegaram novas pessoas para a favela, estão esfarrapadas, andar curvado e olhos fixos no solo, como se pensasse na sua desdita por residir num lugar sem atração, né? O que me chamou a atenção é esse andar curvado, né? Esses olhos fixos no solo. Mais uma ponte, então, vou me permitir, com Primo Levi, na descrição do muçulmano, né, que era aquele prisioneiro de campo que, pela sua expressão corporal, né, e pela sua total apatia, havia desistido de viver, né? Foram chamados de muçulmanos. Nesse sentido, então, para terminar esse tópico, eu vou passar para o último, se eu tiver tempo, né? A gente poderia parafrasear a Carolina e dizer a cor da vergonha é o amarelo, né? Não é só a cor da fome, é a cor da vergonha também. O último tópico, né, que me chamou a atenção, então, e isso está referido a alguns estudos feitos, um tema a qual me debrucei, né, muito tempo atrás, que é o tema do humor, né? E aí eu faço essa pergunta, se é possível rir dessa situação, né, produzida, provocada pelo racismo. É possível rir disso? E aí eu vou pedir para vocês, assim, não me entendam mal, né? Quando eu digo rir do racismo, em nenhum momento isso quer dizer banalizá-lo, né? Ou sugerir que não se trata de um problema grave ou um problema sério. Na verdade, me parece que, e a partir da fala da Jo, isso fica bem claro, né, que o racismo desmentido, né, é talvez um dos maiores obstáculos à criação de um laço social, né, justo no Brasil, né, o saudável, no sentido forte do termo, né. Então, não se trata, quando eu digo rir do racismo, não é em nenhum momento banalizar, né.
ao contrário, né? A ideia freudiana é de que o humor se oferece, né, como uma das maiores ferramentas que o nosso psiquismo oferece para evitar aquilo que o Ítalo Calvino chamou disse como evitar que o peso do real nos esmague, né? Ou seja, para evitar, nesse caso específico, e tomando, né, a literatura da Carolina no sentido mais amplo, que aqueles que sofrem de segregação consigam não serem abatidos pela sombra, né, da identificação do opressor, né, ou da identificação do agressor. Então, o primeiro passo para quem está sendo vítima de segregação, e um passo talvez o mais importante, é não se identificar com esse lugar, né, abjeto no qual o sujeito é colocado. E é muito curioso, porque o Freud diz, olha, né, o humor é uma competência que nós temos que evita justamente que nós nos identifiquemos com a opressão que nos é imposta, não só do exterior, mas muitas vezes também do interior do nosso próprio aparelho psíquico, né? O humor seria, para Freud, a maior virtude psíquica frente ao trágico da existência, né? Ou seja, para evitar recair numa espécie de mortificação melancólica, né? Mais um ponto que eu acho importante é que, para poder desinflar os ideais opressores, é preciso poder, e isso é bem Freud, eu estou sendo quase que literal, né, rir de si mesmo. Agora, rir de si mesmo não é denegrir-se, né? E quando eu escrevi isso, eu pensei, que palavra, né, que traz a negritude na sua raiz, né? Denegrir. Rir de si mesmo, de acordo com Freud, rir de qualquer pretensão de onipotência. E, na medida em que o sujeito consegue isso, quer dizer, com as suas próprias ilusões, né, ele entra em contato com algo que é o mais próprio do humano, que é a falibilidade e a finitude. E, com isso, né, ele não se deixa enganar pelo engodo da pretensão de onipotência daqueles que, arrogantemente, pretendem se sentir superiores ao outro, né? Quer dizer, não é à toa que as minorias, né, que às vezes são maioria, mas a minoria no sentido dos que sofrem, né, segregação, então a gente poderia tomar racismo, a questão, atualmente, né, toda a questão das escolhas de gênero, né, etnias religiosas, quer dizer, sempre usaram de humor, né, auto-humor, no sentido de reforçar laços, né, reconhecendo a opressão, e o humor das figuras opressoras propriamente ditas, né? Vamos ver algumas passagens da Carolina, para eu terminar, então, nas quais ela faz com que a gente possa rir de algumas das figuras que são as grandes figuras opressivas do diário, né? Basicamente a fome e o racismo, tá? Em relação à fome, ela está contando que, em alguns armazéns, guardaram alimento para esperar subir o preço, né? E aí estragou. Então, vi os homens jogar sacos de arroz dentro do rio, bacalhau, queijo, doces. Fiquei com inveja dos peixes, que não trabalham e passam bem, né? E uma outra passagem muito próxima dessa, ela diz: os favelados, aos poucos, estão convencendo-se de que, para viver, precisam imitar os corvos. Então, são passagens que nós podemos observar a transformação, né, de uma situação que deveria provocar desespero em uma situação, paradoxalmente, de prazer, né? Numa inversão, né, de prazer, de graça, né? E, nesse sentido, eu acho que não é à toa que a Carolina usa de humor, né, porque, ao usar o humor, ela escapa de uma tendência muito forte, né, nesse tipo de testemunho,
que seria a tendência à vitimização, né? Quando há uma tendência à vitimização, a vitimização ela tende a despertar o desprezo, né, do outro. E, ao usar o humor, eu acho que a Carolina consegue manter o nosso interesse desperto, né, pelo que ela tem a dizer. Quer dizer, ela evita a vitimização, ainda que, claro, né, a maior parte das passagens são passagens muito duras, né, o humor ele vai temperando o texto de maneira com que a gente mantenha, né, não despreze, né, a vítima. Quer dizer, como se ela mantivesse acesa, né, uma chama do desejo, né? Em outro momento, né, ela diz, quando eu fui catar papel, encontrei um preto. Estava rasgado e sujo que dava pena. Nos seus trajes rotos, ele podia representar-se como diretor do Sindicato dos Miseráveis, né? Então, assim, são passagens exatamente que Carolina escapa de uma posição de vitimização, né, conseguindo brincar com uma situação que seria uma situação praticamente que a deixaria sem palavras, né? E aí, para concluir, que eu já estourei bastante o tempo, vou trazer uma última passagem e eu concluo, né? Ainda na linha do humor da Carolina. Fico pensando na desventura das crianças que, desde pequeno, os erros são dela, né, lamenta sua condição no mundo. Dizem que a princesa Margarete da Inglaterra tem desgosto de ser princesa. São os dilemas da vida. Então, Freud, em seu maior elogio, afirma que o humor não é resignado, mas sim teimoso e mesmo rebelde. Com humor, Carolina se eleva à condição de rainha dos miseráveis, conquistando a voz necessária para nos sensibilizar para o seu testemunho, que traz a denúncia daquilo que há de mais podre em nosso belo e ilusório reino. Era isso, espero ter cumprido a contento a ordem que me foi dada pelo Fábio Belo. Obrigado.